Então, gostaria de fazer sexo com minha trama feminina do tamanho de uma pipa? Neste episódio, falaremos sobre o que acontecia no mundo do rock entre os anos 60 e 80 e das loucas aventuras que tiveram Jim Morrison e Muddy Drawers, que acabaram virando amigos como representantes principais de uma banda. Tudo começa quando Peter e Joe se encontram na loja de discos e se deparam com alguns álbuns dos anos 80. Nisso, Peter acaba encontrando o melhor álbum de todos os tempos e aproveita a alegria do momento para zoar o funcionário, chamando-o de barbudo fracassado. Ele também solta algumas piadas sobre o falecido vocalista da banda The Doors. Numa praia dos anos 60, uma época de grandes e épicas capturas de frisbees, Peter se junta ao Quagmire para formar uma banda. Logo, mais dois integrantes, Brian e Joe, entram para fazer parte do grupo. Enquanto discutiam algumas ideias, surge Carol, atraindo imediatamente a atenção de Peter. Com a aparição dela, ele manda o pessoal se virar e vai atrás dela para encontrá-la. Agora, chegou o momento em que Peter se apresenta para Carol, e juntos mergulham num relacionamento cheio de intensos prazeres. Enquanto ainda se apresenta, Quagmire aparece na janela do quarto com ciúmes de seu amigo se aventurando cedo demais no mundo do amor. Ao encerrar sua apresentação, Peter ouve de Carol que ela já tem um namorado astronauta. Ele tenta convencê-la dizendo que é uma estrela do rock. Infelizmente pra você, esta é a única vez na história em que os astronautas são mais legais do que as estrelas do rock. Peter, então, ignora o que ela disse, afirmando que não se importa e que ela é sua musa, prometendo morar junto com os sacos de lixo dele. Depois disso, Peter solta uma cantada inteligente, envolvendo os animais cobra e lagarta, que soa muito romântica para ela. Ela acaba se apaixonando e até o chama de gênio. Em seguida, o clima começa a esquentar e os dois começam a fazer amor. Então, gostaria de fazer sexo com minha trama feminina do tamanho de uma pipa? Chegou o tão esperado primeiro show da banda The Doors. As portas se abriram às 20 horas e o espetáculo estava marcado para começar às 21. Todos reunidos e prontos, a hora finalmente chegou. No entanto, como era o primeiro show de Peter, ele estava nervoso em relação ao palco. Por isso, ele escolheu se apresentar virado de costas para a plateia. O único alívio para seus nervos na época era o que todos estavam usando, Nesquik de morango. Entretanto, de tanto consumir, ele começou a sentir desconforto no estômago devido à sua intolerância à lactose. Quando Peter abriu a boca para cantar, devido ao Nesquik, acabou gerando bastante gás em seu estômago, resultando em uma bola gigante de peido acumulada em sua calça. Desconfortável com a situação, ele confessou a Jonathan que o peido estava preso na calça. Jonathan sugeriu que ele resolvesse isso, pois precisavam apresentar o show. Peter começou a disfarçar, fingindo que nada estava errado, e começou a dançar para a plateia, que acabou gostando. Ao tocar pandeiro com a perna, não resistiu e soltou um grande peido. Com o silêncio no ambiente, ele fingiu que nada aconteceu e anunciou a próxima música, Break On Through. A plateia se animou e relevou a situação constrangedora. Aqui, sua namorada Carol apresenta Neil, um empresário que desejava contratá-lo e torná-lo uma estrela. Desconfiado, Peter questiona por que deveria confiar em um empresário que não entende nada de música. Neil o convence ao afirmar que não era apenas um agente, mas também um fã. Peter gostou da resposta, e Neil aproveitou para pedir um autógrafo. Na verdade, era para fazer Peter assinar o contrato. Eles fizeram isto. Assinaram um contrato que tornaria o traficante de cocaína rico. Em seguida, foram para um estúdio, onde Peter e sua banda realizaram um ensaio sem camisa. Durante a cena, Peter começa a tossir e babar, e Jonathan pergunta se ele voltou a tomar Nesquik. Peter responde dizendo que mal se moveu naquele dia, pede desculpas e afirma que agora está pronto para começar a fazer um pôster de dormitório para a faculdade. Revoltado, Jonathan diz que estão lá para produzir um álbum, não fazer pôsteres. Aproveitando a deixa de Jonathan, Peter sugere trazer algumas mulheres quentes e comprometidas para se juntarem. Jonathan, feliz com a chegada de sua namorada, a apresenta a Peter, e todos começam a se conhecer. À medida que apresentam vários shows e ganham mais experiência, decidem realizar outra apresentação, desta vez em um local maior. Peter demonstra seu gingado para a plateia,
que adora. No auge do sucesso, empolgado, ele pergunta à plateia se seu instrumento é tão grande quanto dizem. Em seguida, abaixa suas calças, marcando o fim do status de deus do rock, pois não conseguiu expor o tamanho de seu instrumento numa casa de shows na Flórida. Indignado com o ocorrido, no dia seguinte, ele usa entorpecentes e se afoga em uma banheira. O episódio nos leva de volta ao início, antes das loucas aventuras de Peter como Jim Morrison. Nesta cena, Peter, Cleveland, Quagmire e Joe se encontram novamente na loja de discos. Peter começa a afirmar que os brancos definitivamente inventaram o rock and roll. Então surge o Jerome para refutar essa ideia, dizendo que o rock foi, na verdade, inventado por um negro. Jerome responde que nunca ouviram falar de um representante negro no rock, porque nunca fizeram um filme relacionado a isso. Ele promete mostrar-lhes a história do maior roqueiro de todos os tempos, chamado Muddy Drawers. A cena muda para o lugar onde Muddy cresceu, próximo a pequenos barracos humildes e um grande lago para pescar. No fundo desse lago, ele morava com sua mãe. Antes de partir, ele arranca o bigode da mãe, que o alerta para não ficar com nenhuma mulher branca. Muddy relata que naquela época os negros eram muito pobres, mas mesmo assim precisavam vestir ternos em todos os lugares. O único instrumento ao qual ele tinha acesso para comprar era um violão de uma corda, sendo que essa mesma corda do violão era o cinto de sua calça. Apesar de todos os obstáculos, Muddy estava determinado a se tornar uma estrela do rock, mesmo que fosse necessário fazer um pacto com o diabo. E o diabo propôs a ele um contrato que o faria o melhor guitarrista que já existiu, custando apenas a sua alma. Ele assina o contrato, aceitando a proposta. Muddy aparece em um estúdio de gravações, onde cria um novo som, o som do rock and roll. Até o apático mixador de sons larga o jornal e para de beber café para prestar atenção na música dele. A música se torna um sucesso e Muddy assina seu primeiro contrato com uma gravadora. Como um artista negro, ele sai em turnê pela parte mais racista do país, conhecida como a Boston do Sul. Lhe designam um motorista branco, Vinny. Durante a viagem, Vinny oferece lagostins para acabar com o tédio de Muddy. Os dois começam a conversar, e Vinny pede a Muddy ajuda para escrever uma carta romântica para sua esposa, e Muddy aceita. No final, Vinny manda a sua própria versão mesmo. Depois dessa conversa, decidem ir ao parque de diversões do local. Ao chegarem, são recepcionados por um velho racista. Muddy, desconfortável, diz a Vinny que quer ir embora, mas Vinny o ignora e entra no parque sem ele, dizendo que não demoraria. Embora a viagem tenha acabado, uma amizade se formou, mas não duraria muito tempo. Enquanto Muddy tocava guitarra em casa, percebe que seu caderno teve todas as páginas arrancadas. Mas no meio disso, há uma carta de Vinny. Terminada a história contada por Preston, Peter finalmente concorda que Elvis Presley realmente foi o melhor. Enquanto isso, Stewie chega e todos param para ver o que ele está fazendo. Ele pega um vinil de Elton John, que contém seus maiores sucessos. Enquanto ele estava cuidando de seus negócios, seu pai o surpreende com a descoberta de documentos relacionados aos impostos de renda sob o colchão de Elton. O pai, revoltado com a situação, decide dá-lo uma lição. Em seguida, Elton John colabora com Brian, que escreveria as letras de suas músicas. Brian se casa 3 vezes na tentativa de convencer o mundo de que não é homossexual. Brian leva Elton para a gravadora Bell End Studios, onde o apresenta o Mort, o melhor produtor do ramo. Mort propõe um acordo a Elton, prometendo que juntos fariam milhões, mas apenas para Mort. Elton concorda, achando justo. Os dois começam a trabalhar juntos, com Mort sendo bastante exigente, empurrando Elton do banquinho quando ele se cansa. Na noite em que Elton John se apresenta no Dodger Stadium, ele está tão nervoso que quase não sai do camarim. Devido a um erro de programação, os Dodgers jogam na mesma noite, e Elton tem que rebater em 4º lugar na escalação. Elton se envolve profundamente no cenário festivo de Los Angeles, e as coisas tomam um rumo sombrio quando ele e Brian vão a uma festa em Hollywood. A festa está cheia de excessos, drogas, mulheres quentes, danças e bebidas. Após exagerar, Elton acaba no hospital. Brian pergunta ao médico se ele ficará bem, e o médico tranquiliza respondendo que o marido dele ficará bem e que estará de joelhos em breve.
O episódio termina com Peter orgulhoso de seus vinis e comentando sobre os 4 caras que fizeram sucesso em uma banda em 62, mudando o mundo para sempre. Me responda uma coisa. Meus cabelos brancos incomodam você? Mãe, esqueci as chaves em casa, você... No resumo de hoje, Stewie se fantasia de mulher para participar de um teatro chamado Fazenda da Alegria. Nisso, ele passa por várias aventuras antes e após ser recusado deste evento. O vídeo começa com Peter dentro de casa, observando Lois e brincando sobre como seus cabelos estão ficando mais brancos a cada dia. Com seu típico senso de humor, ele deixa claro que não se importa com o envelhecimento dela, mas sim com a maneira como é forçado a perceber isso. Nesse momento, Meg entra em cena com uma proposta inusitada. Quer levar seu novo namorado para jantar com a família. Seus pais, surpreendidos pela notícia, questionam a quantidade de relacionamentos de Meg, considerando-a jovem demais para tantos encontros. Meg, determinada, tenta persuadi-los a permitir o jantar e revela o nome do novo namorado, Anthony. Lois acaba concordando, mas estabelece uma condição. Anthony precisa superar o antigo namorado de Meg, que já havia sido apresentado em jantares anteriores. No sofá da sala, temos Stewie juntamente com seu ursinho de pelúcia, assistindo a uma mulher cantar na televisão. Nisso, chega Brian e senta ao lado dele, questionando como ele consegue ouvir aquela porcaria. Revoltado, Stewie responde que não quer saber dele falando muito, porque já sabe que Brian está bêbado. Na continuação, ele diz que as rimas infantis são as melhores e que dá para aprender muito com elas. Agora, nos encontramos com Meg e Anthony abraçados enquanto assistiam TV. Então aparece Peter e se depara com aquela cena. Sua primeira reação é chamar sua esposa Lois para ver aquilo junto com ele. Ele pede para ela fazer silêncio, pois não quer que distraiam o foco do casal. Do nada, aparece seu irmão Chris, e os pais pedem para continuar com o silêncio. Peter começa a discar para Quagmire e pede para que venha ver junto com eles. Surge então uma multidão na casa da família Griffin para prestigiar aquele momento. Ele parece ser totalmente normal. Peter então se orgulha ao ouvir as palavras do doutor. No fim desse diálogo, Cleveland relata que realmente valeu a pena ter viajado 800 quilômetros só para ver aquilo. Lois, grata a Meg por tê-la apresentado ao seu mais novo namorado, diz a Anthony que é um prazer conhecê-lo. Anthony, encarecidamente, diz o mesmo, agradecendo por tê-lo convidado para jantar naquele dia. Com isso, Lois diz a Peter para deixá-los a sós. Então Peter, com um tom de interesse, diz: Quem não quer ficar a sós com Meg ultimamente? Não é, Meg? Anthony aproveita o momento e direciona uma cantada a Lois. No final daquela conversa, os 4 se despedem, mas o momento que roubou as atenções de todos foi quando Peter pediu um selinho a Meg. Selinho. Isso. Terminando isso, seus pais sobem as escadas da casa e saem de cena. Mas Lois esquece que deixou algo para trás e volta para lá. Depara com sua filha e Anthony se beijando. Embora nos trechos anteriores tenham acontecido algumas maluquices, aqui encontram-se Stewie e Brian com a esperança de conseguir uma vaga para entrar no auditório. Stewie declara a Brian que está confiante em ser escolhido para fazer parte da Fazenda da Alegria. No entanto, Joyce chega e interrompe essa esperança, dizendo que os meninos podem ir embora, pois há vaga apenas para uma menina. Brian, pouco se importando com aquele resultado, tenta confortar Stewie, dizendo que agora é hora de eles irem para casa. Em seguida, um dos organizadores do evento diz o seguinte: Muito bem, nossa próxima jovem atriz na lista de testes é Karina Smirnoff. Oi, gente, tudo bem com vocês? Karina, depois de ser chamada, para em frente aos outros organizadores e agradece pela oportunidade de estar ali, e então pergunta se eles não poderiam começar a ensaiar. Nisso, um deles diz que sim, e então ela começa a fazer o teatro ali na frente deles mesmos. A encenação foi tão boa que eles aplaudiram e a elogiaram. Depois disso, eles propuseram um contrato, e Karina aceitou ansiosamente.
Em um dia ensolarado, novamente em casa, Lois se encontra com sua amiga Bonnie Swanson para uma conversa. Essa conversa se trata de Lois não se sentir mais atraída por Peter, mas por outro homem. Bonnie a pergunta quem, e ela diz que é Anthony, o namorado de sua filha. Ela se justifica dizendo que Peter a fez se sentir muito mal devido à idade dela, e quando ela fica perto de Anthony, ele a faz sentir jovem e atraente. Bonnie então diz a Lois que já teve um caso, e em seguida ela se surpreende. Esse caso de Bonnie tratava-se dela ter conhecido uns caras através da internet, e ela afirma a Lois que só é questão dela mesma conseguir explorar sua própria sexualidade. Lois diz que se sente confusa e ressalta que acha que estaria mentindo a Peter, assim como Jesus mentiu para os mansos. Aqui estamos em um restaurante de um hotel. Brian, enquanto toma sua adorada cerveja, é abordado por ninguém mais, ninguém menos que Karina. E nisso, eles dialogam até o clima começar a esquentar. Brian foi surpreendido após arriscar uma ousada tentativa de colocar a mão de Karina lá embaixo. Brian, sou eu. Puxa vida, isso foi hilário, você caiu mesmo! Revoltado, após descobrir que era o seu amigo disfarçado, ele o empurra contra a cadeira e o questiona do porquê ele estava vestido assim. Então, Stewie o responde calmamente. Por que está vestido assim? Porque sou a estrela da Fazenda da Alegria. Lembra que eles só precisavam de garotinhas? Brian, inconformado, diz que é inacreditável toda aquela situação e que irá relatar a Lois. Mas Stewie ameaça a dizer que se ele realmente fizer isso, vai dizer a todos que Brian tentou colocar a mão dele lá na sua genitália. Então Brian volta até ele, se senta e aceita ser o guarda-costas dele. De volta ao estúdio teatral da Fazenda da Alegria, Stewie se encontra com sua equipe para realizar uma gravação de uma cena. Lá, ele conhece Julie, que por pouco quase descobre que ele, na verdade, era o Stewie em vez de Karina. No meio disso, o cinegrafista fala para eles se prepararem que o ensaio irá começar. Assim que o teatro começa, um de seus colegas de elenco solta uma frase bem chauvinista, perturbando e incomodando bastante Stewie. Depois disso, o cinegrafista veio interrogá-lo sobre o porquê ele fez aquele drama todo. E nisso, acaba dizendo que irá fazer do jeito que Stewie bem entender. Depois de ouvir isso, aquele mesmo garoto que deixou Karina frustrada aparece dizendo: Boa sorte, ela vai sair em 3 episódios. Com isso, a Fazenda da Alegria se tornou um sucesso. Em seguida, Karina manda um beijo para os seus fãs que estão em volta da sua limusine. Voltando para a casa da família Griffin, nos encontramos novamente com Lois, Meg e seu namorado Anthony. Lois aborda Anthony, dizendo que gostou muito dele estar aparecendo com frequência em sua casa e que ela tem um presente de família para dar a ele por conta disso, como forma de boas-vindas. Ele então abre a carta e se impressiona ao ver que lá tinha a programação dos jogos de pôquer de Peter, também o trabalho e simplesmente, junto a isso, tudo o ciclo menstrual dela. Lois disfarça esse clima e diz a Meg que ela não pode esquecer de ir buscar o avô dela no aeroporto. Daí, Meg diz à sua mãe que o avô dela a deixa tão nervosa quando está dirigindo. Meg ainda pergunta a Anthony se ele quer acompanhá-la, mas Lois não o deixa ir, dizendo que ela mesma faz companhia a Anthony até ela voltar. E, enfim, se despede. Assim que Meg sai de casa, Lois vai direto ao ponto e fala para Anthony que dias atrás ele chamava ela de atraente, perguntando: Vamos direto ao assunto. Outro dia você disse que eu era atraente. O que vamos fazer a respeito? Anthony se empolga com a resposta e fala que nunca antes uma mulher mais velha tinha chegado assim nele. Em seguida, ele pergunta se pode beijá-la. Lois diz uma coisa antes a Anthony. Me responda uma coisa. Meus cabelos brancos incomodam você? No meio desse momento quente, Meg volta para casa e diz que esqueceu as chaves, mas se depara com esta cena. A cena seguinte mostra Karina recebendo várias cartas de vários fãs e solta uma piada ao moço que entregou tudo aquilo. Cuidado, Sam! Está esvaziando seu saco em cima de mim! Depois disso, Brian chega a ela e a pergunta por quanto tempo ela ainda vai manter essa charada. E ela diz: É assim que se fala, Brian. Quanto tempo eu achar necessário. Nisso, chega a menininha que Stewie estava apaixonado e pede a Brian que faça silêncio. O diálogo estava se saindo muito bem até o momento em que chega Randall, o seu colega de teatro.
Novamente em casa, Stewie e Brian se encontram sentados juntos no sofá da sala e assistem à série de televisão em que participaram. Então chega o momento em que Stewie fala para Brian prestar atenção, pois agora vem a melhor fala dele. Do nada, a campainha toca em sua casa e quando ele atende, lá está Julie. Chegando na sala, Stewie apresenta Julie para Brian e aproveita para dizer que se ele não pode fazer companhia para ela até que ele chame a Karina. Nisso, ele aproveita o momento para entrar em seu quarto e começar a se arrumar. Agora, voltando à charada de ser reconhecido como Karina, ele e Julie ficam conversando lá sozinhos, enquanto Brian vai atrás de fazer uma limonada. Nesta cena a seguir, Lois, decepcionada consigo mesma, vai atrás de conversar e pedir desculpas à sua filha. Meg mal a recebe e pede para ela ir embora de seu quarto. Na mansão de Julie, acompanhada da presença de Karina, Julie está deitada em sua cama e chama Karina para fazer companhia a ela. Anoitecendo, depois de um longo dia de grandes confusões, Lois aborda Peter e acaba revelando a atrocidade que ela fez. Peter, inconformado com o que acabou de escutar de sua esposa, a questiona. Porque, Peter, você fez eu me sentir velha, gorda, sem atrativos e inútil. Como você espera que eu haja? E então ele fala que é a mulher mais linda que ele já viu na vida. E então Lois o questiona. Peter, isso é ridículo. Eu amo você. No estúdio 2, Karina está acompanhada de Brian em seu camarim. Ela confessa que está prestes a surtar e não suporta mais viver nessa mentira. Julie chega até seu camarim, pedindo um abraço para aliviar o nervosismo, já que teriam que fazer a série no teatro ao vivo naquele dia. Estamos na cena ao vivo da Fazenda da Alegria. A peça de teatro já começou. Mas no meio da cena, Karina acaba se revelando. Todos ao redor ficam espantados ao descobrir a verdade, mas Stewie pouco se importa e ainda faz uma piada sobre isso. Com tudo descoberto, não há mais onde se esconder. Stewie finalmente chama Brian para irem embora até sua casa. Antes de partirem, Brian pergunta se ele vai se despedir de Julie. Stewie revela que a mãe de Julie não permitiu que ele fosse até lá e que ela já está de volta com Randall. Chateados, eles encerram o diálogo e vão para casa. E antes do fim do episódio incrível de hoje, ocorre uma bonita cena. Me empresta o vestido. Quê? Tô brincando. Eu só tô querendo fazer graça durante a música que tá tocando.